boa noite. Seja bem-vindo a mais um Vale Conexão Perfil, um programa do Instituto do Vale do Jaguaribe, que tem como missão promover, trazer à tona o pensamento da região, sempre trazendo grandes pensadores. E hoje conosco o professor José Pereira Maia Neto, coordenador do nosso curso de Psicologia. Professor, a primeira pergunta, o que lhe fez querer ser psicólogo? Então, desde criança, inicialmente eu quero agradecer, né, por estar aqui, pelo convite. E com relação à escolha pela psicologia, na verdade foi uma descoberta que eu fiz no ensino médio, né? Mas desde criança, né, nas brincadeiras de escola, né, com os professores, quando perguntavam o que é que você queria ser quando crescer, nunca me vinha à cabeça psicologia, até porque a função do psicólogo, né, a profissão do psicólogo era desconhecida para mim. E aí eu lembro que eu sempre dizia que eu queria encontrar um lugar de ofertar um cuidado, né? Eu queria cuidar das pessoas. E aí prontamente, né, eu já era categorizado na medicina. Enfermeiro. Isso. E aí por ter dentro da família, né, tios, primos que foram para a medicina, então meio que isso já tinha uma aceitação familiar, né, e ia corroborando com a necessidade da escola de formar futuros médicos, né? E aí acabou que eu fui me direcionando para isso, para me tornar médico. E aí, sempre que eu entrava em contato com o papel do médico, né, a atuação médica, eu via que não era bem aquilo que eu queria. E aí eu fui meio que direcionando meus estudos para a história, para a língua portuguesa, e aí fui me encaminhando para o direito, né? E aí, ensino médio inteiro, me preparei para o curso de direito, idealizava isso, né? Até que chegou o terceiro ano, em um momento decisório ali, e aí eu que tinha sido um aluno que sempre fui muito cobrado, mas e essa cobrança era interna, né? Eu vi muita necessidade daquele profissional que na infância eu não conhecia, que era o psicólogo, né? E aí eu precisava do psicólogo quase que semanalmente. Qual era a sua idade nessa época? 16, 17 anos? 17 anos. Você acha que hoje um jovem de 17 anos ele tem ideia clara do que seja o curso de psicologia, o que seja um psicólogo? Então, o curso de psicologia, inclusive, foi publicado uma matéria, né, há poucos dias no Estadão, uma pesquisa feita pelo Datafolha, que apontava o curso de psicologia como um dos cursos que está sendo mais procurado, né? E aí isso vem, talvez, pelo modo como a sociedade começa a conhecer o curso, o que é um aspecto muito bom, né? Desde na metade da década de 70, né, do século passado, 1975, por aí, começam as discussões sobre a necessidade, no Brasil, haver uma mudança no modo como os indivíduos que apresentavam sofrimento psíquico eram cuidados, né? Que a gente vem aí de um histórico longo de internação, né? E aí a existência dos manicômios, exatamente, né? E o único modelo, né, se é que eu posso dizer assim, mas basicamente o modelo que se tinha era de isolar esses indivíduos, né, retirá-los da sociedade, colocá-los nessas instituições que se colocavam como instituições que iam ofertar um cuidado. E que às vezes esse cuidado revertia-se em choques, lobotomia também. Isso, existiam várias estratégias, né, que eram o que a medicina conhecia à época, né? Tanto é que os psicofármacos eles passam a fazer uso, né, a partir só da década de 50. Então, historicamente, esses indivíduos, eles, apesar de estarem em instituições, né, que eram hospitais, que se colocavam como lugares de oferta de cuidado, não existia esse cuidado de fato, né? E aí a reforma psiquiátrica ela passa a observar para o indivíduo e a observar a loucura de um outro modo, né, trazendo esse indivíduo para a comunidade e ofertar um cuidado, né, de fato que se efetivasse em cuidado, né? E aí a psicologia ela ganha maior espaço, porque ela entra junto com outras áreas da saúde, como a terapia ocupacional, né, em evidência, porque ela possibilita essa atenção psicossocial, né? E aí ela aproxima esse cuidado à saúde mental aos indivíduos, inclusive na sua própria residência, né? Professor, o senhor falou aqui de psicólogos e falou de psiquiatras. Na cabeça da população, muitas vezes, fica meio em dúvida qual é o papel do psiquiatra e qual é o papel do psicólogo. Onde um começa e onde o outro termina. Pronto. Eu falei há pouco tempo, né, exatamente da reforma psiquiátrica, o que a psicologia tem a ver com isso. Exatamente. Né? A reforma psiquiátrica ela visava retirar esse indivíduo do lugar lá da institucionalização, né, e propor uma rede de atenção substitutiva.
Essa rede de atenção substitutiva, ela vai ofertar diferentes equipamentos de saúde, né? O hospital ele continua existindo, mas aí dentro de um modelo de hospital geral, né? Que algumas demandas elas vão ser exclusivas, né? Específicas para o hospital, um indivíduo em crise, por exemplo. Muitas vezes ele necessita de um processo de internação, então ele estaria nesse hospital. Mas existem outros vários equipamentos que passam a surgir, inspirados inclusive na reforma psiquiátrica italiana, lá com Franco Basaglia. E aí essa rede substitutiva ela vai ofertar um cuidado desde os centros de atenção psicossocial, e aí existem vários centros de atenção psicossocial, né, de acordo com cada demanda, inclusive. Existe a importância da atenção básica, né, dos postos de saúde, de como que a saúde mental ela passa então a ser percebida na integralidade do sujeito, né? Então não começa a se inserir mais a diferenciação entre essa ideia de que existe um adoecimento físico e que vai existir um adoecimento mental, né? É uma coisa mais preventiva? Também, e aí passa-se a haver uma maior ênfase na prevenção, no cuidado preventivo. E aí só para te responder, a diferença básica entre a psiquiatria e a psicologia é que o profissional psiquiatra ele é um profissional médico, né, que fez a residência em psiquiatria. E aí ele passa lá os 6 anos na formação em medicina, depois ele pode optar por fazer qualquer uma das residências, né, de cardiologia, ou não optar e ser um médico generalista, mas ele pode fazer cardiologia, oftalmologia, né, ortopedia, ou, dentre elas, a psiquiatria. E aí ele passa mais algum tempo em formação, dentro dentro dessa rede de atenção substitutiva, tratando especificamente, né, tendo uma atenção maior aos transtornos mentais, aos adoecimentos de cunho psíquico. É um médico psiquiatra. Isso. E aí ele tem o ato médico da prescrição de medicamentos. Então o psicofármaco ele é prescrito pelo médico psiquiatra. Ele pode ser prescrito por outro médico, mas quem tem maior expertise é o médico psiquiatra. É vetado ao psicólogo. Isso. Aí o psicólogo ele não trabalha com a prescrição de medicamento. Certo. Isso. E a psicologia ela faz um psicodiagnóstico. Então, na psiquiatria se existe o ato médico da prescrição de medicamentos, na psicologia se tem o psicodiagnóstico, né, os testes psicológicos. Os testes psicológicos, e inclusive boa parte da população talvez desconheça isso, ele é um instrumento que só pode ser utilizado pelo psicólogo, né? Então, existe lá uma série de testes. Você pode acessar o site do Conselho Federal de Psicologia, lá tem uma lista de testes, né, que são de uso exclusivo da psicologia. Existem outros testes, outros inventários que outros profissionais também podem usar, mas esses testes exclusivos da psicologia, eles só podem ser adquiridos, comprados por profissional psicólogo, e eles também só podem ser aplicados e analisados também por profissionais de psicologia. Coisa boa é falar com o professor, né? Tanta informação que às vezes fica difícil você assimilar, são muitas informações. Mas eu quero voltar para o menino que nasceu lá em Fortaleza e foi para Jaguaruana e que fez seus estudos com muita cobrança de si mesmo, no sentido de ter bons resultados, que aqui está hoje como professor em Aracati, também professor em Limoeiro também, não é? E que se especializou em saúde do idoso? Isso. Psicologia do idoso. E qual foi a outra especialização também? Saúde mental. Saúde mental. Bem, mas antes de chegar na saúde do idoso e na saúde mental, que eu gostaria que o senhor explicasse, com a sua formação em psicologia, olhando para trás, a psicologia, se tivesse acompanhamento psicológico lá atrás, há necessidade desse acompanhamento lá atrás, percebe isso? E se tivesse, onde o senhor localizaria essa falta, digamos assim? Então, eu acho que o meu processo educativo, né, tanto que hoje eu tenho muito interesse em estudar isso, né, a relação entre a saúde mental na escola, o lugar que o psicólogo ocupa nesses processos educativos, né, não só dentro da psicologia da educação, mas também de cuidado, né, ao sofrimento psíquico inerente ao estudante. Eu tive um processo educacional que me foi gerador de muita ansiedade, né? Eu inseria uma competitividade dentro do ambiente escolar. Você é irmão mais novo, né? Filho mais novo, isso, né? De uma família de 2 mais velhos. Então, o grau de exigência era maior ou era mais mimado? Pois é, na verdade, eu nem culpo muito meus pais, assim, por esse processo. Culpa é uma palavra que cabe? Pois é, acho que não, mas existia uma certa... que hoje, minha mãe, né, que é por ser pedagoga, acho que ela nem percebia isso. Mas existia aquele lugar que era o meu boletim, né, que era acadêmico.
recebia ligação de pessoas que eu não conhecia, que eram amigas da minha mãe, me parabenizando, porque minha mãe pegava o boletim, levava e colocava aquilo como uma, né, mostrava para todo mundo. Coruja. Isso. E aí, ela não percebia, mas aquilo me trazia uma pressão que era dessa excelência, porque eu sabia que o boletim não ia ser só visto pelos meus pais, que era um medo que muitas crianças tinham, né, de apresentar uma nota ruim, por exemplo, para os pais, que eu sabia que aquela nota ia ser exposta para todo mundo. E aí, lembrando aquilo que eu havia falado há pouco, da percepção, né, de que eu poderia ter o curso de psicologia como possibilidade de profissão, no ensino médio, eu começo a analisar isso porque eu ia para a terapia e eu apresentava o meu histórico escolar, e aí, isso a psicóloga escolar, né, numa rede grande de escolas de Fortaleza, e aí eu apresentava minhas notas e eu dizia, eu tirei um 8 aqui, eu não tenho como passar no vestibular, eu tirei um 8 aqui. E ela dizia, mas você tirou tantas notas boas nos outros, você tirou 10 em tudo. E eu focava sempre naquela nota ruim, porque para mim eu buscava essa excelência, né? E veio muito eu pegava muito como verdade aquilo que aquelas pessoas que assumiam um lugar de liderança me colocavam, né? E aí, nessa escola especificamente, eu optei por sair de uma turma olímpica, né? Lá tinha uma diferenciação de turmas e ir para a turma regular. Exatamente porque na turma olímpica o nível de competitividade era muito maior. Então, lidar com aquilo, para mim, principalmente sem suporte psicológico, era impensável. Então, eu fui para a turma regular no 3º ano e essa pedagoga, não sei nem a formação dela na época, que era da coordenação pedagógica, né? Me disse, olha, você não deveria ir para a turma olímpica porque você não vai passar nesse curso que é de muita concorrência, porque à época era o curso de Direito, né? E aí eu consegui, depois de muito custo, ir para a turma regular, né? E quando eu fui para a turma regular, ela disse, tudo bem, mas você continua assistindo aulas com a turma olímpica. Então, no meu 3º ano, Garcia, eu chegava na escola às 7h30 da manhã, eu só tinha aula à tarde, eu chegava às 7h30, antes dos alunos da manhã, e eu era o primeiro a entrar na biblioteca, ficava a manhã inteira na biblioteca estudando, aí eu ia para minhas aulas normais, as quais eu estava matriculado, à tarde, terminava, eu tinha que lanchar rápido e voltar, porque começava as turmas na aula das turmas olímpicas, né, que eram específicas. E aí eu ficava à noite, e saía 10 da manhã, 10 da noite, chegava em casa e fazia os exercícios, porque eu tinha um plano que era fazer sempre os exercícios, né, toda a grade de exercício daquele dia. Então eu já acordava com sono e ia para a biblioteca, e é isso... Uma rotina exaustiva. Eu já ouvi alguém falar que existem crianças hoje com agenda mais recheada do que alguns adultos, né? E hoje a criança com 6, 7 anos, dependendo da criança, tem o inglês, tem o balé, tem o futebol, Sim. tem a música, tem o violão. Parece que a criança ela não tem tempo de ser criança com tantos compromissos, né? E essa competição parece que é mais dos pais do que dos próprios filhos. Como é que você analisa esse comportamento social hoje? Pois é, tendo, né, a mim como experiência, eu vejo que, na verdade, é uma competitividade que é colocada pelos pais e eles não se percebem, né, que estão inserindo isso nos filhos, assim, essa necessidade. Tanto é que hoje eu sou extremamente oposto dessa criança, né, fui durante a faculdade e sempre em acompanhamento psicoterápico, né, e eu me saí desse lugar, que é tanto que quando eu comento com alguns colegas, eles dizem, como assim? Mas havia o risco de colapsar. Tem pessoas que colapsam. Não, né? Sim, sem dúvida. Né? E aí, é isso que eu comento, né? É difícil que os pais percebam que eles estão colocando o filho nesse lugar. Porque eles dão o que o Skinner colocava na análise do comportamento, né? Como um reforço positivo para aquele determinado comportamento, só que ele não percebe que esse reforço, ele acaba sendo, muitas vezes, observado pela criança como um dever a ser cumprido. Tanto é que eu nunca recebi, quando eu recebi essa nota que eu julgava baixa e comentava com meus pais, né, eles diziam que besteira, bobagem. Né? Eu sempre tive muito apoio, principalmente da minha mãe, que acompanhava mais de perto isso, né, como algo leve, tranquilo. Sua mãe era pedagoga, dona Raimunda. Isso. E seu pai é agricultor. Valderi. O seu Valderi. E vocês eles vivem ainda em Jaguaruana? Sim, aqui na região do Vale do Jaguaribe. Isso. Certo. E aí eu também observava muito esse movimento da minha casa, né? E essa pressão que eu tinha era muito de dar resposta a esse esforço que eu via que meus pais tinham, né? Principalmente
para me manter, né, dentro das instituições particulares, né? Isso mexe um pouco com uma espécie de culpa, uma compensação, uma formação judaico-cristã que traz toda essa... Você acha que tem a ver isso ou não? Talvez, né? Eu tinha essa necessidade de fazer aqueles fosse fazer sentido para eles. Dá, né? sentido. E Skinner? Sim. Quem é Skinner? Você citou agora. Então, Skinner, ele é como se fosse um Freud para a psicanálise, o Skinner é para a análise do comportamento. Pois não. Né? A análise do comportamento, que tem como filosofia o behaviorismo, né? Nasce no início do século XX, né? E ela vem com uma proposta para a psicologia que é de uma necessidade de colocar a psicologia dentro de um lugar de ciência, né? Da psicologia ter esse reconhecimento como ciência. Esse movimento ele já inicia antes, no finalzinho do século XIX. A psicologia é uma ciência nova, comparada com outras ciências, ela surge, muito recente. No final do século XIX, exatamente. Isso. Com Wundt, né, lá na cidade de Leipzig, na Alemanha, ele cria o primeiro laboratório de psicologia. Esse marco é histórico para a construção da psicologia científica, mas ainda assim ela não era reconhecida como ciência, porque ela se utilizava de um método que era chamado à época, né, e hoje lembrado como o método da introspecção, que era ainda um método que se pautava dentro de um estudo de laboratório, mas ele trabalhava com um aspecto subjetivo, que ele dava voz ao sujeito que estava sendo pesquisado para relatar o que é que ele estava sentindo, né, qual a percepção dele sobre determinado estímulo. É a mesma base da psicanálise. Não é a mesma base da psicanálise. Não, em que difere? Porque geralmente quando você está sendo analisado, você também tem voz para dizer dos seus sentimentos, das suas impressões, das suas angústias. Em que difere nesse ponto? Então, a base epistemológica da psicanálise e da psicologia de Wundt, né, depois do estruturalismo, do funcionalismo, é outra. Né? Eles tinham interesse de se pautar dentro de uma ciência pragmática, né, que buscasse a objetividade, esse método dentro do laboratório, né, da reprodução no laboratório. Já a psicanálise não. O Freud ele queria, inclusive, criar um novo método, que era de um estudo do inconsciente, que, por exemplo, para Wundt, assim como vai se reverberar lá no Skinner, já na metade do século XX, de não existência desse inconsciente. Essa subjetividade de Freud, de Jung, Jung também não é considerado... Para análise do comportamento, não, porque é uma perspectiva que se dizia mentalista. Certo, né? não pragmática. Isso, não pragmática, e que não tivesse essa objetividade de aproximar a psicologia das ciências da natureza. Pronto, aí qual a importância de Skinner dentro desse conjunto? Então, e aí... Estava lá falando do Wundt, que tem esse marco histórico lá no laboratório em Leipzig, né, no finalzinho do século XIX. E aí ele começa a ter um interesse, então, da psicologia ser explicada dentro desse molde do laboratório. Porque a psicologia ela é nova como ciência, mas ela já existe há muito tempo dentro da filosofia. Né? Desde a Grécia, com o nascimento da filosofia, começa a existir um pensamento sobre o comportamento humano, né? E Aristóteles, Platão antes dele, né? Enfim, já tinha uma discussão sobre isso. O Skinner, ele é um dos precursores do behaviorismo, né? E ele é o principal nome dentro do que se chamou de psicologia da análise do comportamento e o behaviorismo radical. Né? Existe um behaviorismo anterior com Watson, lá no início do século XX, que o Watson ele meio que imbuído desse ambiente que já havia sido anunciado pelo Wundt, né, e depois pelo estruturalismo e o funcionalismo, ele começa a trazer uma análise do comportamento humano pelo que se chama de psicologia SR, que é a psicologia estímulo-resposta. O Watson ele dizia que todo comportamento ele era aprendido e que a gente tinha como analisar o ser humano a partir desse comportamento, né? E aí o behaviorismo ele nasce trazendo uma explicação no laboratório, e o Watson para isso se utilizava de experimentos com animais, né? Então ele meio que traduzia aquilo para os moldes como a física traduz o seu conhecimento, né? Dentro do laboratório. Então ele dizia, o seu comportamento ele é aprendido, e eu tenho como provar isso. Né? E aí ele falava dessa comprovação a partir de um estímulo-resposta. Então ele, de algum modo, colocava o ser humano como um ser autômato. Ele só reagia ao meio. Né? Eu poderia controlar esse ambiente e as respostas esperadas por mim,
que estava controlando o seu comportamento, eu poderia, de algum modo, lhe controlar. Então, imagine como é que isso veio, né, como que as pessoas reagiram a essa psicologia, né? Tanto é que boa parte das críticas que ainda hoje existem ao behaviorismo, elas lembram essa teoria produzida pelo Watson, mas eu vou repetir, o Watson que está publicando e escrevendo essa teoria no início do século XX. O Skinner não. O Skinner ele vem depois de Watson e ele inclusive refaz boa parte desses conteúdos colocados pelo Watson. E ele amplia o behaviorismo, né? E ele coloca que a psicologia não é a psicologia SR, o ser humano ele não é um ser autômato, estímulo-resposta, ele é um indivíduo que vai ser permeado pelas consequências dessa ação. Então, de algum modo, o Skinner, assim como o Watson, concorda que existe um controle, né? Mas esse controle ele é muito mais amplo, muito mais complexo, né? E aí o Skinner traz um modelo de análise, né, do comportamento que ele vai ser regido pelo estímulo, resposta e consequência, né? E essas consequências é que vão... Um ciclo se repetindo e refazendo e reconstruindo. Exatamente. Então, o que é que a retradução do Skinner propõe? Né, que o indivíduo, ele não só é influenciado pelo meio, né? Ele age nesse ambiente e é por ele, né, transformado. Ele transforma o ambiente e é por ele Durante o processo ele se transforma. Isso. Professor, nós vivemos um período onde cada vez mais nós temos a ciência avançando, a tecnologia avançando e assumindo papéis que antes eram inerentes e exclusivos do homem, né? E obviamente isso se reflete no nosso comportamento, na nossa forma de agir, na nossa forma de ser. Como o senhor analisa, na perspectiva behaviorista, esse momento por que passa a humanidade? Para onde nós seguimos? E eu gostaria da resposta depois do intervalo. Pode ser? Tudo bem. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já nesse papo cheio de aprendizado para a gente, de pensamento para o Vale Conexão. De volta ao nosso Vale Conexão Perfil, hoje com o professor José Pereira Maia Neto, nosso coordenador do curso de Psicologia aqui na Faculdade do Vale do Jaguaribe. Você sabe, este é um programa produzido pelo Instituto Vale do Jaguaribe e você pode participar, mandar perguntas, mandar sugestões, basta acessar o nosso site ivj.org.br. E estávamos conversando sobre behaviorismo, sobre comportamento. E a minha pergunta no bloco anterior, refazendo de maneira mais objetiva, hoje nós vivemos um mundo diferente, concorda comigo? Sim. Hoje tem pessoas que vivem mais os seus avatares, as suas redes sociais do que o dia a dia. Teve uma época em que as pessoas assistiam só novela, porque achavam que a novela dava uma dinâmica no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida. Hoje nós somos demandados a todo instante por uma série de aplicativos que parecem que são essenciais para a gente. Tem gente que não respira sem o celular na mão hoje em dia. Então, eu lhe pergunto novamente, a humanidade está em crise em função dessa convivência com a inteligência artificial, por exemplo? Então, eu acho que a tecnologia ela vem como uma necessidade, né, em resposta a uma necessidade humana. A tecnologia ela vem como uma necessidade, né? A tecnologia, então, ela vem, na minha percepção, e aí é importante ressaltar que eu não desenvolvo estudos, não pesquiso nessa área, mas a minha percepção, a tecnologia ela vem sempre como uma resposta a uma necessidade que o ser humano tem, né? Perceba que, por exemplo, eu mesmo hoje, quando terminar aqui o nosso encontro, eu pretendo ter minha corrida, né? E aí eu não tenho uma possibilidade aqui, na cidade na qual a gente está, de ter um contato cotidiano com um personal que me acompanhe nas corridas, né? E aí eu uso um aplicativo de celular que ele, de algum modo, me organiza nesse processo de corrida. Então, ele vai me coordenando o tempo, né, a intensidade da minha corrida, ele vai me informando quantos quilômetros que eu já corri, qual o ritmo que eu estou correndo. Então, ele traz uma contribuição para esse meu processo de corrida. Agora, é importante que a gente tenha uma compreensão de que esse uso da tecnologia ele não deve, né, sobremaneira, substituir o ser humano, né? Então, a tecnologia ela tem avançado muito na perspectiva técnica, né? Hoje, a gente tem cirurgias na área da medicina que
quase, né, não tem uma intervenção, né, porque está sendo feito ali por leis e tal. Mas perceba que isso só foi possível porque existiram médicos que desenvolveram pesquisas nessa área, né, e que esses médicos eles continuam, a necessidade desse profissional continua existindo. Então, o que é preciso que se insira na sociedade é o modo como essa tecnologia ela deve ser utilizada por nós de uma maneira saudável, né? Então, nunca tentando na perspectiva de não substituir essa interação humana. Perceba que a rede social, por exemplo, ela nos possibilita encontrar colegas que a gente não via há muito tempo, e aí vai lá, a pessoa lhe adiciona e você tem um processo de interação com uma pessoa que está em um outro país. Então, ela aproxima de algum modo né, pessoas que você não teria um contato, talvez, se não existisse a rede social. O Facebook ou o Instagram, por exemplo. Mas perceba que eu estou falando de um uso saudável, né? Agora, Sim. Ao mesmo tempo, ela tem uma potencialidade de afastamento dos indivíduos que só se comunicam pelo WhatsApp, só se comunicam pela rede social e não tem, de fato, uma interação real entre as pessoas. E aí, muito comum que você esteja num restaurante, um casal de namorados, às vezes, e eles nem se cumprimentam quase só na hora de escolher o prato e estão os dois ali no telefone, né? E aí isso é preciso, né, que a gente tenha sempre um olhar atento, inclusive porque essas ferramentas elas nos direcionam para ambientes também. Veja que o trabalho hoje ele não se encerra quando se encerra o seu lugar de trabalho na instituição, né? Ele continua por horas, e se você não desligar o seu celular, você vai trabalhar 24 horas, porque 24 vai ter... por 7. Isso, eu já recebi inúmeras mensagens, inclusive de aluno, 2 da manhã, e o aluno, ele muitas vezes não quer nem que aquela resposta aconteça naquele momento, mas ele entende hoje a ferramenta do WhatsApp, por exemplo, como um e-mail, né? Ele envia e quando você puder responder, né? Mas você está ali o tempo todo conectado ao trabalho, por exemplo, né? Eu concordo desculpe interromper, eu concordo que a ciência ela traz algumas respostas a demandas do homem, né? Mas muitas vezes ela traz também atrelada consigo algumas coisas que não necessariamente faziam parte dessa demanda e cria outras necessidades, até porque o consumo se alimenta disso, ou seja, de criar necessidade, de gerar dependência, de gerar necessidade. E a minha pergunta em cima dessa questão isso não trouxe novos transtornos, novos diagnósticos? Eu vi recentemente no Hospital das Clínicas em São Paulo, adolescentes estavam sendo tratados porque eles não conseguiam se socializar. De tão ligados às redes sociais, à internet, aos games, eles, quando estavam inseridos num contexto social, eles não conseguiam interagir. Voltavam para se socializar através de seus avatares. Não está tendo uma outra, como é que eu diria, uma outra sintomatologia a partir dessa nova realidade? Sim, sem dúvida. O sofrimento psíquico ele é sempre contextual. Então, é óbvio que no período entre guerras, né, instabilidade política, existiam transtornos próprios daquela época, né? O crash, né, a quebra da bolsa de valores, a quantidade de pessoas que cometeram suicídio, de depressão, atrelados àquele momento histórico. Hoje, eu observo que no Brasil, por exemplo, essa instabilidade política ela é muito maior do ponto de vista de trazer sofrimento psíquico do que propriamente a inserção da tecnologia. Mas veja que a tecnologia ela não pode ser vista como vilã. Sim. Né, nesses Nós somos sujeitos, então. Isso. Sim. E aí o que a gente precisa, na verdade, é reverter esse lado negativo da inserção tecnológica, né, e pontuar mais aspectos desse conhecimento nos processos educativos. Então, as instituições acadêmicas, as faculdades, por exemplo, né, têm também essa responsabilidade que é de trazer essa dinâmica, né, de fala, né, de conversa sobre o uso da tecnologia de uma maneira mais aproximada, né, para os alunos, enfim, para ampliar esse modo, esse uso da tecnologia. O senhor clinica muito pouco hoje. Sim. Isso, acredito, porque a sala de aula ele absorve. Sim. O que é a sala de aula para o senhor? Realização. Assim, em que sentido? Não sei, tem uma ideia que se constrói sobre realização, né, que ela é atrelada muitas vezes à felicidade e que a felicidade ela não pode ser confundida com a alegria 100% do tempo. Né? A gente não vai estar 100% do tempo alegre. E no caso da minha realização nesse sentido de felicidade, eu encontro na sala de aula isso.
não sei explicar muito bem, não sei se eu tenho influência também da minha mãe mais uma vez aí, né, por ela ser pedagoga, apesar de ela, por exemplo, não gostar tanto de sala de aula, né, ela sempre se inseriu mais ela como professora do Estado, acabava assumindo direção, supervisão, coordenação. Exatamente. E que na verdade, esse processo de realização, não sei explicar. Vamos levar para a terapia vamos tratar esse assunto. Não, na verdade é porque é realização, é um lugar onde eu fico bem. Você está pleno? Sim, inclusive em terapia eu descobri que eu começo, teve até uma brincadeira da terapeuta que ela diz assim, bem-vindo ao mundo adulto, porque eu assumo uma outra função, né, como coordenador, e aí eu cheguei para lá e disse, você percebe que durante tanto tempo é a primeira vez que você está me trazendo demanda de trabalho. E aí a gente chegamos à reflexão de que agora, como coordenador, eu começo a me inserir como um lugar de trabalho. E o que é um coordenador de um curso de psicologia? Um curso que é um curso Prime na Faculdade do Vale do Jaguaribe. O senhor tem cara de menino, mas isso não quer dizer que não tem uma excelente formação para estar nesse cargo. Como é esse coordenador? Uma coisa é sala de aula, outra coisa é coordenar. Então, sala de aula, e aí talvez respondendo melhor para mim, era vida. Assim, eu estava na sala de aula, para mim eu não sabia diferenciar que momento que eu estava trabalhando, por isso aí a brincadeira da minha terapeuta dizer que eu entrei no mundo adulto quando eu assumo outra função. Porque eu realmente não via e não vejo como trabalho. É um momento que eu encontro os alunos e que a gente vai discutir um tema, né? Tanto que a gente leva, as minhas aulas são sempre guiadas por esse aspecto de diálogo com os alunos sobre um determinado tema. Então eu me vejo indo conversar, vejo meus alunos como colegas, então estou encontrando ali um grupo de colegas que a gente vai falar sobre temas que eu tenho interesse, né? Então nunca tive que pegar uma disciplina que eu não gostasse tanto, talvez por isso. E aí na coordenação, o que é que vem, né? Vem um lugar que meio que disseram para mim, você tem tanta essa preocupação aí, né, de formar bem esses alunos, pois, e agora? Faça aí. O que é que você acha que tem que fazer para que esses indivíduos tenham uma boa formação, né? E aí sempre que eu sou demandado para algo que de algum modo faz parte da construção desse curso, né, mas que foge desse lugar da sala de aula, que é, por exemplo, pensar as disciplinas, né, que disciplinas vão ser ofertadas, como que vai ser organizada essa grade. Eventos, o senhor adora os eventos. Pronto, essa possibilidade da extensão, né, de grupos de estudo, de pesquisa, tudo isso me encanta muito, eu continuo achando que eu não estou trabalhando. Mas aí quando insere a perspectiva mais própria do cargo, né, a dimensão mais administrativa, planilhas e planilhas, né, que o senhor bem conhece. E aí isso já me coloca assim, inclusive com a perspectiva de prazos, porque passam a ser prazos que não são colocados por mim, são colocados pela instituição. Quanto docente, na sala de aula, não. Existem prazos que estão estabelecidos no calendário acadêmico e eu já me organizo no início do semestre e cumpro tudo aquilo. Lembra daquela pressão dessa excelência? Ela continua existindo. Bem-vindo ao mundo adulto, então. E aí, no caso da coordenação, passa a ser mais difícil, até porque são variadas demandas e aí tem lá uma demanda daquele dia e surge um convite para ir para uma escola falar sobre algo que eu também gosto muito, mas substitui aquilo, né, que eu já estava fazendo. Então, eu programo minha agenda naquele dia e no final eu me frustro porque eu não consegui completar, porque foram inseridas várias outras atividades, né? Isso é próprio e fala da dinamicidade do curso, que é muito bom, né? Professor, teve uma época que eu tive a impressão de que era sinônimo de status dizer que estava fazendo análise, dizer que tinha um psicólogo. Mas também vi muito recentemente alguém dizer que jamais iria um psicólogo porque não é louco. Existe uma visão míope ou deturpada do papel do psicólogo na sociedade, para a sociedade? A que se deve isso? Então, desde a época, da década de 60, quando a psicologia é regulamentada como profissão, né, que se começa meio que como posso dizer, uma luta ali, uma busca paralela a isso de transformação do modo como o psicólogo é visto pela sociedade, né? Porque a loucura, ela sempre foi vista como esse lugar aí do temido, né? E ao mesmo tempo aquilo que é próximo a nós, né? Tanto que é comum de se dizer que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? E aí todo mundo assume que existe um pouco dessa loucura dentro de si, mas que não quer se colocar como esse indivíduo, que é uma resposta a todo esse histórico
né, de colocar um indivíduo em sofrimento psíquico como um indivíduo que precisa ser enclausurado à margem da sociedade, né? Então é meio que um medo e que vai sendo reforçado. Veja que, né, há pouco tempo o senhor falou das novelas, né, de cinema, enfim. A gente observa que sempre o lugar da loucura é um lugar temido. Ou é um filme de terror ou é uma punição, né? A vilã, ela tem, né, o vilão da novela, ou ele morre tragicamente, ou ele termina dentro de um manicômio, naquele modelo de manicômio que a reforma psiquiátrica ele já aboliu há muito tempo, né? Que busca abolir há muito tempo, na verdade. O psicólogo busca o quê? Colocar o homem na sociedade dentro da normatização, normativo? Não. Eu gosto muito do Caetano, que diz que de perto ninguém é normal. Isso, né? Na verdade a psicologia ela visa desconstruir esse lugar da loucura, né? De que não existe o normal e o patológico, né? É uma discussão muito mais ampla e que na verdade o que a gente precisa fazer é ampliar o modo como a sociedade olha para o ser humano, né? Então é uma oferta de cuidado ao ser humano, o sofrimento psíquico que é sempre subjetivo. Tanto é que a gente não busca e a psicologia até tem uma dificuldade que é de categorizar os sujeitos, né? De olhar para o indivíduo como um indivíduo depressivo, por exemplo. Porque a gente entende que todo transtorno psíquico ele é um transtorno que é muito subjetivo, está permeado de subjetividade, ele é contextual, né? E, por exemplo, a depressão, que foi um transtorno que eu acabei de citar, ela existe e ela está dentro dos códigos, ela existe enquanto um código dentro da saúde mental, né? Ela está nos livros descrita como uma patologia, mas que ela é sempre individual. Então eu tenho uma depressão e ela tem um porquê. A sua depressão, né, a gente pode estar na mesma categoria, mas ela se desenvolve e tem uma raiz que é completamente distinta da minha. Então tem um grupo de 100 pessoas, são 100 pessoas depressivas, mas que apresentam elementos que são muito subjetivos. Então a gente vai cuidar não da depressão, não é o sujeito depressivo, é o indivíduo que está em sofrimento psíquico e que, porventura, esse sofrimento psíquico se assemelha à depressão. Até porque, como a gente não trabalha com medicamentos dentro da psicologia, a gente não tem tanto esse interesse pelo psicodiagnóstico nesse sentido, né, de categorizar o indivíduo. Até porque a gente entende que quando a gente categoriza, parece que o nome do sujeito, o sujeito, ele se perde em meio a esse transtorno. Então ele não é mais Garcia, ele é o depressivo e que ele atende pelo nome de Garcia, né? É como se a sintomatologia, né, o transtorno, ele fosse mais importante do que o sujeito. Então a gente busca desconstruir isso. E aí socialmente tem, na verdade, ocorrido uma mudança significativa, né? Apesar de ainda existir esse discurso, né? Outro dia uma aluna minha em outra instituição me falou que queria muito fazer psicologia, né? E nessa instituição não tem um curso de psicologia. E aí eu falei, vamos lá, FVJ, levei lá, né, os panfletos falando sobre meios de ingresso na faculdade. E ela disse, não, mas não posso. Mas por que você não pode? Não, minha mãe não deixa, porque a minha mãe diz que isso é coisa de louco. Inclusive ela, né, e aí ela bem angustiada com isso, né? Ainda é muito comum que a gente encontre pessoas que apresentem, né, essa percepção sobre a psicologia, mas felizmente isso tem diminuído bastante. Eu estava vendo outro dia uma entrevista que se falava, alguém comentava sobre a depressão como sendo a doença do milênio, né? E alguém dizendo que não era a doença do milênio, a depressão sempre existiu, só que agora se tem um diagnóstico para isso. O que o senhor acha dessa afirmativa? Então a gente passa a ter um olhar diferente para a depressão, né? E isso tem dois motivos principais, eu acredito. Um é o avanço da ciência, que passa a falar mais dela e desenvolver tratamentos mais específicos para os transtornos depressivos, né? E aí a ampliação, inclusive na psicologia, né, de um cuidado mais específico para o indivíduo que apresenta depressão, mas também há uma ampliação, né, nos sujeitos que apresentam estados depressivos, né? E isso vem pelaquela conversa que a gente teve há pouco,
né, acho que antes do intervalo, que a gente falava sobre o modo como a tecnologia estava interferindo nesses sujeitos e trazendo mais ansiedade, talvez, né? Perceba que... O tempo mudou, a percepção do tempo mudou. Sim. Não, o tempo não mudou, a percepção do tempo sobre o tempo mudou. Sim, e mudou essa dimensão contextual que coloca os indivíduos eu falando e me colocando também numa competitividade muito mais acirrada. Isso, e aí agora a gente vê uma felicidade, por exemplo, tem uma propaganda dessa felicidade nas redes sociais, que ela não é mais do artista, daquela pessoa mais distante. A felicidade do Facebook, como chamam. Isso, é o nosso vizinho, né? Então você fica, como assim? Meu vizinho é muito mais próximo. Então a pressão para que você assuma aquele status também de estar 100% alegre, né, todos os dias. É muito raro que a gente veja uma postagem que indique sofrimento, né? Porque mesmo quando o indivíduo está passando por um estado de sofrimento, todos os amigos sabem, tá lá, terminou um namoro, um relacionamento, mas no Facebook a pessoa é extremamente feliz, né, tira uma foto toda arrumada, vai dormir, mas a foto postada apresenta esse outro lugar. Então imagine a quantidade de ansiedade que essas pessoas sentem, né, de assumir esse lugar. Então não é e ter a possibilidade de compra. É a possibilidade de comprar e postar né, aquilo. E aí tem algumas pessoas que dizem, não sou influenciado por isso, né? Mas todos nós somos. Sim. Mesmo aqueles que fogem, também cria-se uma ansiedade na busca por essa saída desse lugar aí de consumo, né? Que tem se ampliado cada vez mais. O senhor falou de sala de aula, certo? O senhor falou de coordenação. E falou que deixou de clinicar para se dedicar mais à sala de aula. Como o senhor percebe o curso de psicologia, que o senhor coordena na Faculdade do Vale do Jaguaribe, a importância dele para a região, o perfil das pessoas que estão participando, chegando nesse curso, o que ele tem de diferencial, o que ele oferece para a região e para as pessoas que dele fazem parte? Então, a perspectiva social, acho que todas as pessoas que vivem no Vale do Jaguaribe e vão apontar e vão concordar comigo, né? Não existe uma outra instituição que forme psicólogos aqui e, ao mesmo tempo, a gente tem uma demanda gigantesca, né, por psicólogos. Existem municípios, por exemplo, que tem o município de Jaguaruana, né, ele tem pouco mais de 30 mil habitantes, por exemplo, né, e eu tenho conhecimento que só tem 3 psicólogos que clinicam, né, e ainda assim clínica particular, né? E vinculados à prefeitura, se não me engano, também são 3 psicólogos. Então, imagine que esses psicólogos, eles atendem na escola, né, os problemas próprios da escola, atendem no posto de saúde, né, na equipe de NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e um outro psicólogo que fica lá no CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E aí imagine que num CAPS, por exemplo, deve ter, sei lá, mais de 1.000 pacientes cadastrados. Então eu tenho um profissional para atender uma demanda, né, que é gigantesca. E aí eu tenho um outro psicólogo que está lá no CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, desenvolvendo um excelente trabalho, mas que aquele profissional que está trabalhando no CRAS, ele vai atender as demandas próprias do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. E muitas vezes assim, esse profissional ele é desligado daquele lugar, né, para atender uma outra demanda em um outro espaço, que ele vai, por vontade própria, né, por identificar uma necessidade nesse atendimento. Então, o que é que a gente tem observado? Uma demanda que, infelizmente, está sendo reprimida em boa parte desses equipamentos. Isso explode onde? E aí isso explode na sociedade, né? Retorna para a sociedade. Então, o sofrimento psíquico, ele emerge, esse indivíduo busca uma atenção, essa atenção ela não acontece... A questão das drogas também... Isso, aí é uma outra demanda. Potencializam isso a números estratosféricos. Isso. E aí a gente, enfim, a necessidade do profissional psicólogo, ele já é pontuado, se tem um município, mas ele é pontuado em todos os municípios. Inclusive, a gente percebe muito isso aqui na FJ, nosso curso está indo ainda para o 4º semestre. E as demandas por atendimentos, né, que os alunos possam participar de algum modo, acontecem quase que diariamente. Vocês né? não têm uma clínica agora, espaço na clínica escola da FJ, não é isso? Isso, a gente inicia na clínica escola, dentro das práticas integrativas, mas perceba, a gente tem uma média de 60 alunos que estão indo para o 4º semestre. Esses 60 alunos eles vão ser subdivididos em grupos para que a gente consiga ampliar. E aí tem dois grandes ganhos com isso, que é da gente, de algum modo, estar
na sociedade, né, contribuindo de algum modo para esse déficit do atendimento e do olhar psicológico, e ao mesmo tempo também ampliando os lugares de atuação, né, para os alunos, porque eles vão estar em diferentes campos. E na clínica escola, a gente vai estar atuando dentro dessa dinâmica preventiva, né, que é o que é possível no formato da clínica escola. Então, é mais ou menos o que acontece no posto de saúde, né, na atenção básica, né, com o núcleo de apoio à saúde da família, né. Então, a gente vai desenvolver atividades que elas estão direcionadas para um olhar para o indivíduo dentro da sua integralidade. Então, é um indivíduo que ele está hipertenso, aí ele veio para a consulta com a enfermagem, né? E aí está lá indo para a nutrição, para rever o plano alimentar dele, né? A dieta dele. E aí, muito desse elemento inerente à hipertensão tem uma perspectiva psicológica. Então, os trabalhos desenvolvidos, principalmente em estratégias de grupo, né, para se pensar sobre o cotidiano estressante, sobre como é que eu vou mudar minha alimentação. Eu passei a vida inteira comendo desse tanto de sal e agora o doutor aí está dizendo que eu tenho que diminuir, né? Como é que eu lido com essas mudanças também comportamentais, né? E inclusive uma releitura do próprio cotidiano de cada um desses sujeitos. Então posso dizer que esse curso ele vai revolucionar, de certa forma, eu espero que sim. Sim, a região na oferta de profissionais com competências que atendam essas demandas reprimidas ao longo desses anos todos, né? Professor, o senhor falou sobre sala de aula onde o senhor não trabalha, o senhor se sente pleno, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora, quando está nas salas de aula. Falou também que corre. Sim, né? Tento. Tenta correr. Não é correndo quanto tempo, mas correndo como algo que lhe faz bem. Isso, seu bem-estar, como exercício. Tá? O que mais? Que é supervisionado. Eu citei o aplicativo, mas eu tenho um personal. O que mais faz o senhor feliz? Além da... Não com essa obrigatoriedade de ser feliz, né? Não, sim, de estar realizado, né? Estar realizado é estar em presença dos meus amigos, da minha família, né? Então, todos os lugares em que eu tenho esse contato, que eu fuja das redes sociais, que eu sou afeito, né? Instagram, sou muito afeito a WhatsApp, mas eu acho que do mesmo tanto que eu uso o WhatsApp, eu tenho de relação com os meus amigos, com a minha família, né? Então, sempre que eu posso, eu vou a Jaguaruana, lá para comer a comida da minha mãe, com meu pai, enfim, rever meu irmão que reside lá, e todos os finais de semana eu estou com os meus amigos, assim, tanto que minha irmã, ela ainda mora comigo em Fortaleza, quase que eu não te vejo aqui, porque quando eu estou lá, eu não estou em casa. É intenso, a vida é intensa. Sempre. Tá. Eu trago comigo uma frase que me intriga, que o que mais me atrai, o que mais me intriga mesmo nas pessoas não é o que elas falam, o que elas calam, né? Eu acho que o que elas calam, as reticências é que me intrigam. Eu acho que muitas vezes, eu acho não, tenho certeza, creio, que o essencial é o que é o mais importante, não o que está posto em redes sociais, no Instagram, e que eles são apenas frames da nossa vida que não correspondem necessariamente à nossa realidade. Mas que tem pessoas que pensam nisso como sendo a realidade. E nós falamos de tecnologia, estamos em canal de tecnologia. Nós estamos aqui na televisão, nós vamos estar daqui a pouco nos aplicativos, esse programa vai estar também nos aplicativos. Que mensagens o senhor deixaria, aproveitando esse momento e usando a tecnologia, para os alunos que estão sob sua coordenação com relação ao que eles aguardam no futuro como profissionais? Então, eu sempre falo para eles, né? Eles, de algum modo, os alunos que estão no curso até então, eles vivenciaram comigo a minha entrada na coordenação, né? Entrei há pouco tempo. E eu sempre dialogo com eles que o curso ele é construído por nós, né? Que eu estou nesse lugar de liderança, mas que eu represento uma pequena parcela, né, do contingente que forma o curso. Então, para mim, o mais importante são eles, né, na construção do curso. E aí, muitas das demandas que, inclusive, vêm para o curso, eu sempre converso com eles, porque eu vejo que os mais interessados nesse processo formativo, né, são os alunos. A gente tem levado o processo de coordenação muito nessa proximidade, né, de conversa, também com os professores, né? E aí, sempre que eu tenho que tomar alguma decisão, eu tento me conectar no telefone, se eu não posso me encontrar pessoalmente, para ter uma opinião, principalmente para que ele não seja construído com a minha cara, né? Eu tenho um interesse que é de formar esse profissional que vai estar comprometido com o Vale do Jaguaribe e que ele esteja preparado para isso.
Professor, eu gostaria que nós encerrássemos o nosso programa de hoje com uma mensagem para os seus alunos, já que é lá que o senhor se realiza. Que mensagem o senhor deixa para os alunos que nos assistem nesse momento? Então, acho que um aspecto que é fundamental, e eu acho que eu já anuncio isso em boa parte das aulas e dos encontros que eu tenho com os alunos, é a dimensão empática. Então, acho que a principal missão do psicólogo é ser empático, né? E um outro aspecto é de se fazer desnecessário. Eu lembro que eu escutei isso de algum professor, eu devo ter lido em algum lugar, mas não lembro, mas isso me guia, né? Sempre que eu insiro qualquer atividade, mesmo na coordenação, né? É de me fazer desnecessário. Eu tenho que fazer o melhor ali e deixar tudo pronto, né? E eu acho que essa dimensão empática de colocar-se no lugar do outro, né? Que é diferente da gente, e eu sempre repito isso também, que é diferente de se meter na vida do outro, né? A empatia, ela é vivenciar a experiência do outro, né? A partir das contingências que fazem parte daquele indivíduo. Então, buscar entender por que aquele indivíduo tem aquela visão, por que aquele indivíduo optou por determinada coisa, né? A partir da contingência e do ambiente e das relações que ele teve, da história daquele indivíduo. Então, de ser empático, né? De buscar, dentro da faculdade, se inserir em todos esses campos, né, que a faculdade tem possibilitado, né, campos de estágio, de inserção em prática, né, o aluno da psicologia da FVJ, ele já tem a possibilidade de inserção em campo desde o primeiro semestre, né? Então essa necessidade que a gente tem de perceber como que essa teoria ela se aplica na prática. E aí um outro olhar que a gente tem tido é de que esse interesse ele seja para o social, né? E para o ambiente onde esse aluno reside muitas vezes, né? Compromisso regional. Isso, compromisso regional. Então a gente tem campos de prática para esses alunos desde o primeiro semestre, que vão desde a escola, né, aqui no Pedregal, por exemplo, no município de Aracati, até a inserção na comunidade lá no município de Capuí, né, com o projeto Incluindo a Gente, em parceria com o município de Capuí. A gente está se inserindo num projeto em diálogo com a UES, com a Universidade Estadual do Ceará, lá no município de Limoeiro do Norte, que aí vai ter um diálogo com a rede de atenção psicossocial do município, né? Tem se pensado e conversado muito sobre a construção de observatórios de saúde mental, junto com o Centro de Atenção Psicossocial do município de Aracati, né? Uma inserção também do curso de Psicologia em diálogo com o município de Jaguaruana, em práticas de inclusão, né? Junto com a Secretaria de Educação. Então, são vários projetos. Mas a mensagem para o aluno é empatia, comprometimento com o social, essa necessidade de se fazer desnecessário para o sujeito, né? De buscar com o sujeito que ele encontre suas próprias respostas, né? Que ele consiga encontrar ferramentas de lidar com o sofrimento psíquico a partir dele, né? Uma resposta bem objetiva. Todo mundo precisa de psicólogo? Todo mundo que tem um sofrimento psíquico precisa de psicólogo. Ok. Com essa resposta, ficamos com o nosso Vale Conexão. Até o nosso próximo encontro. Vale Conexão, do Instituto do Vale do Jaguaribe, ivj.org.br. Mande suas sugestões, suas críticas, suas ideias de temas para serem trabalhados aqui. E até o nosso próximo encontro. Até lá.